Bom dia, seja bem-vindo ao Leiturinha do Bom Dia. E hoje nós vamos falar da reencarnação, dádiva de Deus, com o nosso amigo Davi Santos, da cidade de Divinópolis. Vamos lá? Reencarnação, dádiva de Deus. Como é compreensível, a planificação para a reencarnação é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelos quais a grande maioria de espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atender finalidades específicas na execução de tarefas relevantes e realizações enobrecedoras, que exigem largo esforço dos mentores encarregados de promover e ajudar os seus pupilos no rumo do progresso e da redenção. Sem nos desejarmos deter em pormenores dos casos especiais referentes aos missionários do amor e aos abnegados cultores da ciência e da arte, os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando os melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar a fim de granjearem a bênção do recomeço na bendita escola humana. Examinados por hábeis e dedicados programadores que recorrem às técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade. Após o que são selecionados os melhores, diminuindo, com esse expediente, a margem de insucesso. Os que não são aceitos voltam a curso de especialização para outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de forças para vencer as más inclinações defluentes das existências anteriores que se malograram, bem como para a aquisição de valiosas habilidades que lhes respondarão futuramente no corpo, como tendências e aptidões. Concomitantemente, de acordo com a ficha pessoal que identifica o candidato, é feita a pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer guarida dentro dos mapas kármicos, providenciando-se necessários encontros ou reencontros na esfera dos sonhos, se os futuros genitores já estão no veículo físico ou diretamente quando se trata de um plano elaborado com grande antecedência, no qual os membros do futuro clã convivem primeiro na erraticidade, donde partem já com a família adrede estabelecida. Executada a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação com a necessária anuência dos futuros pais, são meticulosamente estudados os mapas genéticos, de modo a facultarem no corpo a ocorrência das manifestações físicas, como psíquicas, de saúde e doenças, normalidade ou idiotia, lucidez e inteligência, memória e harmonia emocional, duração do cometimento corporal e predisposições para prolongamento ou antecipação da viagem de retorno, ensejando assim probabilidades dentro do comportamento de cada aluno à aprendizagem terrena. Fenômenos do determinismo são estabelecidos com margens a alternâncias decorrentes do uso do livre-arbítrio, de modo a permitir uma ampla faixa de movimentação com certa independência emocional em torno do destino, embora sob controles que funcionam automaticamente em consonância com as leis do equilíbrio geral. São travados debates entre o futuro reencarnante e os seus fiadores espirituais,
com a exposição das dificuldades a enfrentar e dos problemas a vencer, nascendo e se desdobrando a euforia e a esperança em relação ao futuro. Em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sob o apoio de abnegados instrutores, o espírito mergulha no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início a novo compromisso. Os que o amam, na espiritualidade, ficam expectantes e interessados pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos que se darão e buscando interceder nas horas graves, auxiliando nos momentos mais difíceis, encorajando sempre. A reencarnação, porém, que leva a parcial esquecimento das responsabilidades, em razão da imantação celular que se faz, é sempre cometimento de grande porte e alta gravidade. Conseguindo o êxito do renascimento, continua o intercâmbio durante a primeira infância com os amigos da retaguarda espiritual, e à medida que o corpo absorve o espírito, ou este se assenhoria daquele, vão se apagando as lembranças mais próximas e enquanto ressumam as fixações mais fortemente vivas no ser, dando nascimento às tendências e paixões que a educação e a disciplina moral devem corrigir, a benefício do educando. Nunca cessam, em momento algum, os socorros inspirativos que procedem da esfera espiritual, em contínuas tentativas pelo aproveitamento integral do valioso investimento a que o espírito se propôs. O retorno é feito, quase sempre, com altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidades, de insucesso em decorrência da invigilância e da indolência, dando margem à amargura e à perturbação, de perda do tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito, de que não se conseguiram libertar. Pode-se compreender a preocupação afetuosa dos benfeitores espirituais que acompanham os seus pupilos, à medida que estes se afastam da sua influência benéfica e se transferem espontaneamente de área vibratória, entregando-se aos envolvimentos perniciosos e destrutivos. Instam esses nobres cooperadores do bem para que os seus protegidos retornem ao roteiro traçado, usando de 1000 recursos sutis ou de interferências mais vigorosas, tais como as enfermidades inesperadas, os acidentes imprevistos, as dificuldades econômicas, a carência afetiva, de modo a despertarem do anestésico da ilusão os que se envolveram nos fins de leviandade ou se intoxicaram pelo bafio do orgulho, do egoísmo, da cólera. Outras vezes, recorrem a outros amigos e benfeitores, a favores da vida e a ajuda que lhes facilitem a marcha, perseverando até quando, rechaçados, ficam à distância, aguardando. A reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo, o qual sem ela padeceria a hipertrofia de valores intelecto-morais pela falta do ensejo da convivência com aqueles que se lhes vinculam pelo amor santificado, pelo amor alcevaljado das paixões dissolventes ou pelo amor enlouquecido no ódio, na violência e na perseguição. A conjuntura carnal constitui valiosa aprendizagem para a fixação dos recursos mais elevados do bem e do progresso na escalada inevitável da evolução. Sem dúvida, o parcial ouvido dos compromissos assumidos responde por alguns fatores do insucesso, mas ao mesmo tempo isso constitui a mais expressiva concessão do amor do Pai,
evitando que se compliquem os fenômenos da animosidade e do ressentimento das mágoas, das preferências exclusivistas que tenderiam a reunir os afins nos gostos e nos afetos, produzindo um clima de desprezo e agressão contra aqueles que se lhes opusessem. Como jamais retrograda o espírito no seu processo evolutivo, os insucessos não atingem as conquistas, que permanecem, agravando, isto sim, o programa de responsabilidade de que se desobrigaram, quando falharem as provações remissoras, mediante as expiações redentoras que serão utilizadas como terapêutica final. Todas as conquistas da inteligência e sempre são logradas novas etapas. Nesse campo, em cada reencarnação, permanecem, embora as aquisições morais mais lentas, porém mais importantes, somente através do sacrifício e renúncia, de amor e devotamento conseguem ser alcançadas. Com as luzes projetadas pelo Espiritismo, na atualidade, o empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua e nela se encontra, inevitavelmente, seja no corpo ou fora dele. A leitura de hoje nos convida a refletir sobre a reencarnação, essa dádiva que Deus nos confere, uma vida nova, a fim de que possamos resgatar os erros cometidos e também que possamos aprender, viver novas experiências, evoluirmos como espíritos e nos tornar, assim como a proposta do Cristo, semelhante a Ele. Vamos observar, vamos refletir sobre o que o Evangelho nos diz e também alguns textos de algumas obras complementares da doutrina espírita. Em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 14, nós encontramos o seguinte texto. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem quem sou? Ele lhes responderam. Dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Lá em João, no capítulo 3, no versículo 7, temos o seguinte texto. Não admires que eu te haja dito, ser preciso que nasça de novo. Em um dos textos nós temos o diálogo de Jesus com seus discípulos, no outro com Nicodemos. E em ambos os textos fica bem evidenciado a mensagem que o Cristo quer nos transmitir, que é a da reencarnação. Quando os discípulos dizem, por exemplo, que ele deveria ser João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, eles estavam dizendo para Jesus que as pessoas acreditavam que Jesus era um desses profetas renascidos, né? E quando Jesus diz a Nicodemos, não te admires que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo, fica muito explícito, né? Jesus ele vai direto ao ponto com Nicodemos. Então, por que durante tanto tempo a reencarnação ela foi abolida dos dogmas da cultura católica, apostólica romana, da cultura cristã, né? Porque houve um concílio no século VI, em 553, onde o imperador Justiniano, a pedido da imperatriz Teodora, ele retira dos textos bíblicos, do contexto dogmático da Igreja, a condição da reencarnação. Então passa-se a ser pregado apenas a ressurreição. Vamos ver o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 16. Não há, pois, como duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus
e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. É interessante também que nós temos no Livro dos Espíritos, onde nos é elucidado sobre a necessidade da reencarnação, como que o espírito ele pode se depurar, como ele pode se melhorar, uma vez que o nosso destino final é a perfeição, estarmos ao lado do Pai como seres integrais, seres perfeitos, seres de luz. Então, a pergunta 166 do Livro dos Espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarnam em novo corpo. É assim que se deve entender? A resposta: evidentemente. Uma outra parte interessante que o texto aborda é a condição de o indivíduo ele desenvolver sintomaticamente enfermidades no corpo físico durante a sua existência corporal, que pode ter sido programada ou não durante o preparo que antecede a reencarnação. Quanto a isso, nós encontramos um texto interessante no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele fala o seguinte: não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas, a carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos variados. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guarda no corpo espiritual as suas causas profundas. Espero que a leitura tenha sido tão interessante para vocês como foi para nós outros, e que Jesus nos abençoe.